Estamos começando mais uma edição do programa Momento com a Família. Nós saudamos a todos nossos telespectadores do canal 38 com a paz do Senhor Jesus. Esse programa ele tem a responsabilidade do Departamento da Família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Mossoró. E tem como objetivo trazer uma palavra de reflexões às famílias, os casais, de sorte que é importante que você possa realmente permanecer conosco, porque Deus com certeza tem uma palavra nesta noite, neste dia, para você. Nós iremos conversar hoje com o tema, iremos abordar o tema, proteja o seu casamento. Esse é o tema que nós vamos conversar durante o nosso programa. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Ok, estamos de volta com o programa Momento com a Família. Vamos conversar hoje sobre o tema protegendo o seu casamento, protegendo o nosso casamento. O que você tem feito para proteger o seu casamento? Eu gostaria de citar a palavra de Deus, onde nós iremos refletir no programa de hoje, exatamente no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, dois versículos, o versículo 12 e 13, que fala o seguinte: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E o versículo 13 que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E lá no livro de Neemias, no Antigo Testamento, no capítulo 4, versículo 13, o escritor do livro de Neemias, ele fala acerca exatamente dessa proteção à nossas famílias, à nossa casa, ao nosso casamento. No capítulo 4, versículo 13 de Neemias, ele diz assim: pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, coloquei o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos, a fim exatamente de guardar e de protegerem a sua família, o seu casamento, porque o povo de Israel estava naquela época reconstruindo os muros da cidade que havia sido destruídas, e o inimigo tinha procurado exatamente que eles não reconstruíssem o muro. Então, o que você está fazendo, o que muros você está erigindo para construção, para a proteção do seu relacionamento, do seu casamento? O que um casal ele deve fazer para se prevenir, vamos dizer assim, dos perigos que rondam o casamento? O que ele deve fazer? Quais precauções? O que a gente tem observado é que na vida conjugal, muito especialmente na vida conjugal moderna, o casamento de longo prazo, ele está cada vez mais, ele está se rarificando, né? As pressões, elas são, vamos dizer assim, são descaradas no sentido de se trocar, vamos dizer assim, de parceiros e parceiras. O que nós vemos, ou vemos casos de maridos, já até de certa idade, de idade avançada, e também jovens, né?
sendo exatamente pressionado para conseguir algo melhor, porque as suas esposas, vamos dizer assim, já não estão, ou já não são tão jovens, vamos dizer assim, nem tão sexo. Na vida, meu querido telespectador, há situações que nos chamam e nos desafiam, vamos dizer assim, a uma batalha feroz, né? A luta para proteger o casamento, o compromisso conjugal e a fidelidade é uma delas. O compromisso conjugal e a fidelidade conjugal. Essa é uma das lutas que nós temos que enfrentar para protegermos o nosso casamento. Hoje em dia, para fundamentar a decisão de envelhecermos juntos, o casal precisa exatamente planejar, vamos dizer assim, uma estratégia. Manter um casamento forte dá trabalho. Eu costumo dizer sempre que casamento dá trabalho. As pessoas não querem exatamente ter trabalho com o seu casamento, com o seu relacionamento, né? Então, estar ciente das coisas que podem enfraquecer o casamento é exatamente o primeiro passo para você evitá-los, ou evitar os perigos, né? Então, para que tenha, vamos dizer assim, longa duração, os relacionamentos seguros, vamos dizer assim, eles demandam intimidade e tempo. Requer aquilo que eu sempre falo nas minhas palestras, uma dose diária de carinho, de atenção, de comunicação e de amor. Demanda intimidade e tempo. A transparência, vamos dizer assim, você ser transparente um com o outro, ajuda a eliminar, vamos dizer assim, as oportunidades de problema no casamento. Quando o casal ele é transparente, né, então evita muitos problemas. Então, por exemplo, evite passar tempo desnecessário, ou então ficar a sós com pessoas do sexo oposto. É uma providência, é uma situação que você vai se precaver. Tampouco você deve compartilhar, vamos dizer assim, segredos sobre o seu casamento, sem que o seu cônjuge ele esteja de acordo, né? Você não deve contar confidências, segredos do seu casamento para outra pessoa que não seja o seu cônjuge. A infidelidade, ela pode exatamente começar como uma relação inocente. Você nem está percebendo. Então é importante que você escolha os limites, vamos dizer assim, que se ajustam à sua situação. Temos que pôr limite, até onde eu posso ir, até onde eu posso conversar, até onde eu posso ficar, com quem eu posso ficar. Então, a implementação de estratégia de proteção, vamos dizer assim, pode proteger o seu casamento dos perigos da mídia social, que aí está arrasando muitos lares, a internet, o WhatsApp, o Instagram, é tanta coisa. Então, considere seus próprios hábitos e faça o quê? E mude-os, se está levando à destruição do seu relacionamento, do seu casamento, se necessário, mude esses hábitos. Seu casamento, eu digo para você, vale a pena. Todo esforço que você possa fazer em benefício do seu casamento, vale a pena. Muitas das vezes, um casamento, ele vai bem. E acaba, muitas vezes, vamos dizer assim, abalado por causa de um relacionamento inesperado com uma terceira pessoa. A gente observa isso todo dia. No começo vai muito bem. E logo mais sofre um abalo por causa de um relacionamento inocente até, que começou inocentemente, como nós falamos, com a terceira pessoa. E isso, geralmente, ele começa, vamos dizer assim, de uma maneira inocente e agradável, tornando-se cada vez mais envolvente, né? Como aconteceu com nossos pais lá no Jardim do Éden, Eva e a serpente no jardim.
um relacionamento aparentemente inocente, com perguntas inocentes, com palavras inocentes, com atitudes inocentes. Mas veja o desastre que aconteceu. Por fim, essas situações trazem exatamente, gente, complicações e desgastes para muita gente. Foi um relacionamento do qual o casamento deveria ter sido protegido. Essas atitudes, esses hábitos. Por isso, proteja o seu casamento. Nós vamos discorrer sobre algumas normas, métodos, algumas atitudes que são fundamentais para que você proteja o seu casamento. Por exemplo, tenha bom senso com as suas companhias. Ter cuidado com as companhias, isso é essencial. Com quem você anda, com quem você conversa. Nos deixar influenciar por pessoas más, nos torna pessoas mal também. Então, estejamos em meio a todo tipo de gente, porém, sejamos sábios em escolher quem fará a diferença em nossas vidas. Se possível, é um conselho, evite gastar tempo desnecessário com alguém do sexo oposto. Longas conversas a sós, caronas desacompanhadas do cônjuge, etc. Porque muitos casos, gente, surgem por não se agir assim, por não tomar essas precauções. Você talvez esteja dizendo, mas isso é tolice. Eu tenho segurança, eu confio em mim. Mas eu falei, muitas vezes você entra no relacionamento inocentemente. Isso tudo, gente, significa evitar oportunidades para não cair. Deus diz, vigiai, olhai e orai. Companhia contínua cria intimidade. Companhias contínuas, elas criam intimidade. Intimidade com sexo oposto traz problemas. Então, tenha cuidado com isto. Outro fator importante. Tome cuidado com as confidências. Há coisas que nós podemos confidenciar somente a nosso cônjuge. A pessoa mais íntima de alguém deve ser o seu cônjuge, a pessoa mais íntima. Né? É aquela pessoa que você escolheu para ser só sua. Segundo a Bíblia, são uma só carne. Isto é, uma só pessoa. E se há aspectos de seu relacionamento que você não pode compartilhar com seu esposo, com sua esposa, e compartilha, vamos dizer assim, com alguém do sexo oposto, a coisa está ruim. Não devemos compartilhar nossas confidências com outra pessoa que não seja o nosso cônjuge, ou que ele não esteja presente. As pessoas geralmente tendem a se solidarizar com quem sofre. E a proximidade emocional, muitas vezes, se torna perigosa. Um homem, por exemplo, que se queixa de sua esposa para outra mulher, está traçando um caminho perigoso. Isto vale para quem fez e para quem ouve confidência. Evite momentos a sós. Isso é tão importante. Você é um homem casado, você tem sua esposa, você tem seu esposo. Não é interessante que você esteja a sós no ambiente, conversando com outro homem, com outra mulher? Devemos ter bom senso, gente, com as nossas companhias. Evitar tempo desnecessário com pessoas do sexo oposto. Tomar cuidado com o que eu falei, com as confidências e muitas outras dicas
para o seu casamento, ele ficar ainda mais blindado. Precisamos blindar o nosso casamento. O nosso relacionamento precisa estar blindado. Devemos estar protegidos por muros, por pontes que tragam segurança, que tragam proteção ao nosso casamento. Decida não ter momentos privados com alguém do sexo oposto. Se um colega ou uma colega de trabalho, por exemplo, lhe pedir para ter um almoço com você, convide uma terceira pessoa. Você não é mais solteiro. A sua vida de solteiro não mais existe. Você agora é um homem casado. Você tem uma esposa, você tem um esposo. Se necessário, não se constranja em compartilhar os limites que você e seu cônjuge concordaram ter do seu casamento. Porque é melhor ser visto como rude que vir cair em pecado. Então, evite os momentos a sós. Isso vai lhe dar segurança, vai alargar as cercas de proteção, vai subir os muros que vão proteger o seu casamento, o seu relacionamento. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos de volta com o programa Momento com a Família. Estamos conversando no programa de hoje sobre o tema protegendo o seu casamento. Nós já discorremos sobre alguns aspectos que são considerados como prevenção, cuidados que fazem com que nós possamos alargar as cercas, crescer as muralhas em torno do nosso relacionamento. E outra coisa importante é você vigiar os seus pensamentos. Um certo escritor chamado Frank, ele dizia o seguinte em suas palavras: vigie seus pensamentos, eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão ações. Vigie suas ações, porque elas se tornam hábitos. E vigie seus hábitos, eles formam seu caráter. E vigie seu caráter, pois ele se torna seu destino. Eu achei muito interessante essa palavra, essa mensagem desse escritor acerca de você vigiar seus pensamentos. Então, é importante cuidado com o que pensa, o que você está pensando. Se você só se detém nos defeitos do seu cônjuge, qualquer outro homem ou mulher parecerá melhor. Quando você se fixa somente no defeito, você não vê virtudes no seu cônjuge. Quando você só vê defeitos, qualquer outro homem ou qualquer outra mulher, ela é superior ao seu esposo, à sua esposa. Então é interessante que você possa fazer o seguinte: faça uma lista das coisas que inicialmente lhe atraíram em seu cônjuge. Você pode lembrar, existem tantas coisas que lhe atraem, então faça essa lista, Aí você aumente o positivo, comece a elogiar aquilo que é positivo e diminua o que é negativo. Aí você faz com isso paredes de proteção. Você constrói pontes. Evite, por exemplo, filmes, conversas, sites e literaturas que apologizam o adultério. Evite isto, porque eles vão penetrar na sua mente, nos seus pensamentos e vai se tornar hábitos. O livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, ele lembra: pensai nas coisas lá do alto,
nas que não são aqui na terra. Esse deve ser o nosso pensamento. E não naquelas coisas que vai nos levar a perigos. Outra coisa importante. Não crie situações perigosas. Tem pessoas que, naquela expressão, fica cutucando o cão com vara curta. É uma expressão bem familiar, talvez até bem nordestina, que fica criando situações perigosas, como que dizendo, não, eu sou forte, eu tenho autonomia, eu posso me defender sozinho. Se um homem trabalha com uma mulher perfumada, maquiada, a sua secretária bem vestida, mas ele aumenta esse relacionamento, ele valoriza esse relacionamento, e quando chega em casa, ele encontra a esposa com criança no colo, cabelo desfeito, banho por tomar, não perfumado. É uma situação. E que a mulher deve vigiar esse aspecto. Saber que seu esposo, onde ele trabalha com mulheres bem arrumadas, perfumadas. Então, quando ele voltar, deve encontrar uma mulher também melhor, mais preparada para seu esposo. Da mesma forma, uma mulher encontra um homem compreensivo, um homem gentil, com quem pode se abrir, porque muitas vezes ela não se abre com o esposo, porque o esposo não dá oportunidade e se sente mais à vontade com ele do que com seu próprio esposo. Observem que as situações e os contextos são diferentes. São expectativas irreais. Não seja iludido pelo real. Então trabalhe o seu relacionamento. Veja as confidências, os momentos. Lembra-se do filho pródigo? O mundo lhe era fascinante. Mas que foi o fim daquele jovem. Ele terminou no chiqueiro. As aparências, gente, elas iludem. Porque o mundo em que vivemos, em casa, é o mundo real. É lá onde você vive o real da vida. O mundo de relacionamento fora da nossa casa é geralmente artificial. E não devemos nos iludir com isto. Achar que a situação é melhor. Não, são situações irreais. E você deve procurar sair de situações perigosas para que não venha trazer perigo ao seu casamento, ao seu relacionamento. Ponha, por exemplo, seu coração no seu lar. Entendeu? A solidez do casamento, ela vem pelo tempo que os cônjuges gastam juntos. Entendeu? Então, conversas, risos, passeios, programas comuns. Isso faz a grande diferença, gente. Ponha o seu coração no seu lar, na sua casa. Explore este ambiente com risos, com conversas. Enriqueça as paredes de proteção com essas atitudes. E você vai encontrar, ou se encontrar alguém lá fora, você vai conversar, talvez também, claro, mas você sabe que em casa é real. Existe lealdade, existe fidelidade, existe compromisso, e é isso que você tem que respeitar e considerar para que o seu casamento ele esteja protegido. Se você não sai com o seu cônjuge, marque datas para os próximos meses, porque não agenda a participar
do Família Debaixo da Graça 2016, um final de semana com seu cônjuge, ali em Beberibe? Que tal? Você deve ter um encontro, você deve ter um ao outro como o melhor companheiro. Você deve manter o clima de namoro. Precisamos sair da rotina. Precisamos fazer um investimento para que tenhamos proteção. Precisamos adquirirmos armadura, proteção. Isso requer investimento. Querer estar junto com a pessoa, isso é importante. Vocês orarem juntos, porque dificilmente duas pessoas que oram juntas brigarão entre si. Então é importante que vocês sejam parceiros espirituais. Ponha o seu coração no seu lar e você vai ver que proteção, que segurança vocês vão se encontrar. Porque quando você assim faz, Deus também se faz presente nesse lar, nesse relacionamento. Então, invista em seu cônjuge. É o que eu falei. O marido da mulher virtuosa é conhecido quando se levanta em público. Lá em Provérbios 31, 23, ele diz assim: conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. A ideia é que ele, o marido, está bem vestido e vê o caráter dela pela roupa dele. Então, a esposa virtuosa, a mulher virtuosa, ela investia com todo o vigor, com toda a força em seu esposo, na sua apresentação, na sua maneira de ser, de estar, que ele fosse admirado. Uma boa esposa é um bom tesouro, já dizia Provérbios, já diz Provérbios 18 e 22, uma boa esposa é um bom tesouro. E o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. E ainda diz, do bom tesouro cuide-se e evita-se perdê-lo. Jesus citou a parábola do tesouro escondido. Ele disse que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Ele diria, o casamento é como um tesouro escondido também, que você encontrou. E você não deu tudo para adquirir aquele tesouro? Você não fez todo o esforço para conseguir esta mulher, este homem, que hoje é seu esposo, que é sua esposa? Você se fez de tudo, você se arrumou, se aprontou, você tomou todas as precauções para se tornar melhor, para conquistar aquele tesouro? Então, passaram-se dias, passaram-se meses, anos, e você relaxou, esqueceu o que é de mais importante para proteger o seu casamento. Marido, mulher bem tratada é um grande investimento. O retorno, vamos dizer assim, emocional é garantido quando a esposa é bem tratada. Mulher, marido bem tratado, não tenha dúvida, é um grande investimento e o retorno emocional também ele é garantido. Então, invista um no outro e vocês vão ver a grande diferença, a grande proteção que vocês estão colocando em volta do seu casamento, do seu relacionamento. Outra coisa importante, busque ajuda. Você está com problema? Está com dificuldade? Está perdido no tempo? As tentações lhe sufocaram? Então, havendo problema, busque ajuda primeiramente em Deus. Busque ajuda primeiramente em Deus.
Lembre-se de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Então, busque a orientação de pessoas mais experientes, pessoas do ministério, o pastor que você confia, o conselheiro da sua igreja. Evite que o problema ele venha se avolumar antes. Evite conselhos de gente que não tem o que dizer. Não procure alguém que está com o mesmo problema que você está, porque senão o barco vai afundar mais rápido. E dessa busca de ajuda, você deve evitar colocar mais lenha, vamos dizer assim, na fogueira. Evite toda a raiz de amargura. Vá sem amargura, abra o coração. Que não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então busque ajuda e não um juiz a seu favor. É importante que você procure realmente. Bem, gente, bons casamentos, eles não acontecem por acaso. A gente sabe disso. São produto de muito trabalho e da graça de Deus. E boa parte do trabalho é investimento emocional no relacionamento conjugal. Emocional. Você sabe o que é isto? A mulher é mais emotiva, a mulher precisa de abraço, de conversa, de beijo, de muito mais. Mas investir sem proteger é problemático. Não adianta você dar se você não lhe dá o básico. É preciso levantar cercas contra os problemas externos, porque os internos são mais vistos. E os dois vivenciam os problemas internos. Então, não permita brechas, não dê armas ao inimigo, não. Você tem que se conscientizar, nós devemos nos conscientizar de que o perigo, ele é real, e nos armar de forças para construir as cercas de proteção ao nosso redor e ao redor da nossa família é fundamental, se faz necessário, especialmente nos dias em que vivemos. Hebreus 13:4, ele diz: o casamento deve ser honrado por todos. Se é por todos, você está incluído. E diz mais que o leito conjugal, ele deve ser conservado puro. Por quê? Porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Meu querido telespectador, faça alguma coisa pelo seu casamento. Veja como você começou. Eu digo que casamento é uma viagem que começa no altar e só deve terminar na eternidade. E nesta viagem nós passamos por montes, por montanhas, por vales, por tempestades, mas é importante que para cada ocasião nós estejamos com a vestimenta apropriada, tomando todas as armaduras de Deus, para que possamos resistir ao inimigo nos dias das dificuldades das trevas. Deus te abençoe, querido telespectador. Deus te ajude, que você seja um lutador, você seja um batalhador para a manutenção do seu casamento, do seu relacionamento, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. Foi Deus que lhe deu, você foi chamado para casar.
e Deus lhe abençoou, dizendo: você cresça, vocês multipliquem, vocês encham a terra, vocês sejam uma bênção. Vamos orar para que Deus nos ajude, para que Deus nos dê o suficiente, necessário e sabedoria para usarmos aquilo que Deus nos colocou em nossas mãos para a proteção do nosso casamento, para que assim possamos viver uma vida de gozo até que a morte nos separe. Vamos orar. Ore conosco, porque Deus, Ele pode dar solução ao seu problema. Eterno Deus, nosso Pai que está nos céus. Ó Senhor, te adoramos, Pai, te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez no programa, um momento com a família, Pai. Meu Deus, eu te peço uma bênção especial. Ó Senhor, por esses casais, papai, que estão enfrentando dificuldades, Pai, que vacilaram na caminhada e que estão em dificuldade, estão enfrentando desertos, Senhor, no seu relacionamento. Pai, conceda a eles, Pai, a sabedoria, revela a eles o caminho da volta, Pai, para que eles possam realmente, assim como Neemias, ele voltou para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Eles possam retornar, tomar uma atitude de mudança e assim, papai, reconstruírem as suas vidas conjugais, o seu relacionamento, o seu casamento. Pai de misericórdia, eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus te abençoe. Abençoe o meu lar, Deus da família, vem me